Sou fruto do engenho, fruto do campo, anos e anos de estupro e espanco, leito da dor, leito do pranto de 1.500, 600 e tanto, vários milhões arrancados de lá, reis e guerreiros lançados no mar, Congo, Angola, Centro-Oeste, a África, o Brasil, Nordeste. Vamos falar de racismo. É que você fez... Então vamos lá, amigo. Vou trazer uma outra provocação para vocês. Quando a gente olha lá para a pirâmide, né, para a pirâmide institucional, a maioria das empresas, das organizações, tem um perfil. Então a gente tem no topo da pirâmide sempre um líder, um gestor, um homem branco, hétero, na sua maioria branco. Depois a gente tem uma mulher branca. Por último, lá na base, sustentando isso, a gente tem homens primeiro, depois as mulheres pretas. E aí, aqui no Camp Centro, nós temos aí um número enorme de jovens, né, de adolescentes, nossos beneficiários. Como que vocês, educadores, podem plantar nesse jovem a semente da reflexão para que eles furem esse bloqueio, né, esse bloqueio cultural, estrutural, e para que eles consigam chegar no lugar desse gestor, né? Para que eles pensem de onde eu vim, para onde eu vou. Eu acho que a gente precisa conhecer a nossa história. É justamente isso que você falou. Da onde eu vim? O que aconteceu? Qual foi o caminho que levou a gente chegar a toda essa coisa que nós temos hoje, para não falar uma palavra forte? Eu acho que a gente precisa falar um pouquinho aí do racismo estrutural, como é que ele se estruturou na nossa sociedade, de onde veio, por que ficou assim. E quando a gente fala de racismo estrutural, a gente precisa lembrar, precisa voltar um pouquinho. O Jeff estava falando lá da Lei Áurea e tudo mais. A gente precisa pegar justamente esse tempo. Imagine o momento que a princesa Isabel assina a lei lá, e tá todo mundo livre. Imaginem lá, naquela época, 700 mil pessoas negras, escravas, do dia para a noite está livre. E aí você sai lá do seu trabalho não, né, que é até engraçado falar trabalho. Você sai daquela condição de escravidão e vai para a rua. Você olha para um lado, olha para o outro, para onde você vai? O que você vai fazer? Sabe? Então, o negro, ele sempre foi jogado. E aí foram 350 anos de escravidão aqui no Brasil. E de lá para cá, a gente continua, o país, né, as nossas leis, continua jogando esse negro. Então, a partir do momento que ele sai lá do campo, ele vai em direção à cidade, eles começam a se amontoar em cortiços. E a partir aí desse momento eles começam a buscar emprego. Só que também há uma política de eugenia aqui no Brasil, né? Uma política de clareamento da raça. Então é para a gente começar a entender a estrutura do Brasil que começa a se formar lá a partir do momento da Lei Áurea. Esse negro ele é liberto. Só que ao mesmo tempo tem a imigração aqui no Brasil, onde está vindo vários homens brancos da Europa para cá, Itália, Alemanha. E aí eu vou citar o exemplo do Rio Grande do Sul, que foi colonizado mais especificamente por alemães. Você é alemão, legal, chegou no Brasil, existe toda uma política de acolhimento para você. O governo te dá lá terra, te dá a ferramenta, te dá a semente, te dá tudo. Você condições para, né? Condições para. E para quem está aqui... E o negro nessa história? Isso, porque você ouve muito pessoal falar assim, mas esse pessoal também veio refugiado da guerra, que não sei o que lá. Fala, gente, mas as pessoas já estavam aqui. Na verdade, elas os foram índios obrigatoriamente tragas. Exato, e aí, né, tem até uma série que eu assisti uma vez que eu falei, cara, os caras se estruturam muito bem mesmo. Porque, é o Matarazzo, né? O cara foi um visionário, veio pra cá, fez isso, fez aquilo, fez. Realmente, 90 dias o cara levantou uma pancada de fábrica. Ele não empregou ninguém aqui. Ele trouxe todo mundo da Itália. A maioria do pessoal que trabalhou para o Matarazzo, né, que foi um grande, né, um gigante de São Paulo aqui e tal, ele trouxe todo mundo da Itália. Então, tudo bem, ele ajudou o povo dele. Sim. Né, e ajudou nesse processo de branqueamento aqui, enquanto a galera estava todo mundo aqui sempre aí você vê acontecendo uma política de eugenia, uma política de clareamento da cor.
Sim. Enquanto o homem negro, a mulher negra e os seus familiares e seus herdeiros estão ali na rua, jogados, sendo amontoados em cortiços, vai chegando essa galera. Essa galera tem essa disposição do governo em criar políticas para que eles venham, consigam trabalhar, como o exemplo da família Matarazzo aí. O governo dá tudo para eles, e aí fica uma dívida, né? Se eu te dei, você precisa me devolver. Só que com o passar do tempo o governo vai vendo, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Enquanto isso, o homem negro tá lá passando fome, tá lá na miséria, todo amontoados. E aí... E ainda acolhem, né, essas pessoas. Sim. Porque eles foram acolhidos aqui. Se você parar pra pensar... Nos lugares, nas periferias, né? Sim. Essas pessoas foram acolhidas por quem estava lá já. E lembrando que nesse processo a família já foi fragmentada, né? Sim. Porque o irmão, o pai, a mãe, cada um, né, era propriedade de alguma fazenda, de algum sobrenome, e nisso já foi fragmentando a sua família, né? A sua história, a sua... E como é que você faz para alcançar a sua família se você não tem registro de absolutamente nada? Os escravos nem documentos eles tinham. Naquela época, se você não tem documento, você não consegue colocar teu filho na escola. Imaginem, naquela época, um negro estudando com branco era impossível. Sim. E essa galera lá nos cortiços, aqui... Vou pegar o exemplo daqui da onde a gente está. Nosso bairro, qual que é o nome? Liberdade, apropriado do Japão. Então, o nosso bairro, o bairro que o campo está fundado, é o bairro da Liberdade. Aqui é onde tinha muitos cortiços aqui nesse bairro. E ele ganha esse nome justamente por isso, porque os negros eles se amontoaram aqui, eles fizeram uma comunidade, eles tinham a sua cultura, e aqui no centro da cidade. E aí ou seja, aí... desculpa, só complementando, só enfatizando dentro da sua fala, foi o segundo movimento de se aquilombar, então. De exatamente. Estar juntos, de fortalecer, né? E o que a elite faz nesse momento? Eles, pera, vamos reformar a cidade, vamos construir mais coisa. E aí eles demolem esses quilombos, esses cortiços, e vai espalhando, e vai jogando eles. E aí... E eles vão, se amontoam, quando eu falo se amontoam, eles formam essas comunidades, vamos reformar. E eles vão cada vez mais sendo marginalizados. E aí daí que vem esse termo marginais. E aí a gente, então entendemos aqui que o homem negro e seus descendentes estão ali sendo jogados. E os imigrantes? Conforme eles vão chegando aqui na cidade... e eles vão procurando emprego, quem que o dono da loja lá vai dar emprego? Pro homem branco? Da minha imagem refletida no espelho, não interessa a nossa cor, pois o sangue ainda é vermelho. O homem negro trabalhando junto com ele, o homem branco não aceita. Não quero receber o que ele recebe. Eu quero um trabalho, eu sou maior que ele, eu sou superior que ele, olha a minha cor, olha a cor dele. E aí esse cara começa a exigir privilégios em cima do homem negro, né? E aí a gente já entendeu que surgiu aí esse homem, ele foi jogado para as margens, e a partir daqui a gente começa a entender que os privilégios, eles começam a ser dados mais para o branco do que para o negro. Então começa aí uma distinção econômica entre o homem branco e o homem negro. O homem negro, para conseguir alcançar o serviço, ele tem que sair lá da margem e vir até o centro, enquanto o homem branco está aqui no centro e já ganha mais. Então... nós estamos começando a entender um movimento econômico aí, né? Começando a ser gerado. E esse homem negro lá na margem, ele, enquanto trabalhador lá, tentando se sustentar de alguma forma, não tem acesso à educação, mal tem acesso ao trabalho. Então, assim, é uma dificuldade muito extrema para ele. E o mundo começa a se desenvolver. E aí entra a República, né? E aí começa a surgir os tributos, né, as cargas tributárias e tudo aquilo que a gente tem que pagar. E aí a gente começa a entender essa pirâmide, né, que o Fortunato trouxe pra gente na pergunta. Como é que se deu? Como é que aconteceu isso? Como é que o homem branco ficou lá em cima e o homem negro lá embaixo? E mais embaixo a mulher negra? Se a gente for parar para pensar, todos nós pagamos tributos, né? Todo mundo a gente sai um tantinho para cá, um tantinho para lá, e o nosso salário vai se apequenando, né? A galera que mais costuma reclamar de tributação são os homens brancos, empresários, eles que têm mais posses, né? E aí o governo, não, pera, você aí tá produzindo emprego, você aí, ó, tá tudo bem, vou diminuir tua carga tributária.
E aí os tributos passam a ser em cima do consumo, né? Quando a gente vai comprar um arroz, vai comprar qualquer coisa do tipo, a gente paga tributo. Então quem recebe menos? O homem negro. Quem vai pagar mais tributo comparando ali o homem negro? Então se você recebe menos e você paga o mesmo de tributo que o homem branco lá em cima, você está sendo... toda essa estrutura faz com que o seu salário já seja pequeno, ele fique mais pequeno ainda com essa carga tributária excessiva, sabe? Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Sim, faz muito sentido. Cara, e é muito complicado porque como essa pessoa que já tem um salário pequeno, como ela passa a ser menor ainda. E aí a partir daí entra outras questões, que é a questão da violência, a questão do não acesso à informação. Essa pessoa ela fica extremamente vulnerável a outras questões, da não oportunidade, sabe? Então, cara, é muito difícil. E aí a gente começa a entender que a nossa sociedade ela foi estruturada assim, espalhando as pessoas, marginalizando as pessoas, essas pessoas recebendo cada vez menos, outras pessoas sendo privilegiadas. E aí que eu falo, cara, cotas não é nada. Não é nada. Meu, o que o nosso país deve pra gente, historicamente, é impagável. É impagável. É uma coisa assim que não tem como colocar no papel toda a dívida que eles têm com a gente. Então, assim, quando eu escuto alguém reclamando que a gente não deveria receber cota, e quando alguém passa por um processo que eu passei de me inscrever para uma vaga por cotas e não receber aquele benefício porque eles não acham que eu sou negro, meu, o quanto isso me fere, sabe? Conhecendo toda a nossa história, conhecendo todo esse trajeto. É riquíssima a sua fala, a sua construção, Joé, que é o seguinte: é alguém externamente dizendo o que você é, aonde você se encaixa, qual deveria ser seu local de expressar, de falar, de exercer a sua cidadania, e como que isso elabora, imagina para você, claro, você sendo um profissional e um ser humano bem construído, bem elaborado, mas é desafiador. Imagine se para um jovem que vai em busca de uma oportunidade e recebe essa devolutiva, esse feedback. É muito rica, guerreiro, a sua função pelo seguinte, na sua fala é fato identificar que o racismo nesse novelo, ele sim, é uma questão histórica, como bem colocado, mas é um processo, é um caminho de privilegiar um grupo, de privilegiar determinados seres humanos, determinados indivíduos. Esses mesmos indivíduos que porventura vá para outro país, vá para outra cultura, lá é identificado como negro. Sim. Porque dependendo, por exemplo, nos Estados Unidos, uma gota de sangue, um parente, enfim, dentro do seu histórico familiar, dentro da sua árvore genealógica, sim, você é negra, você é preto, né? Faz parte, está dentro da população do povo preto, né? É interessante o racismo como um processo de construção, de privilegiar. Por exemplo, foi muito bem pautada a questão do colorismo. Meu Deus, sendo 55%, 52% a 55% a população preta, do povo preto. Então seria fácil um jeito de como seria esse grupo organizado, engajado, enfocado em transformações, em processo. Então é melhor sim tentar rechaçar, diminuir esse grupo para que esse movimento não aconteça, né? Sobre o racismo estrutural, a forma que a gente traz para os jovens, enquanto a leitura deles de ser humano, visão de mundo, e enquanto profissionais também. Olha, você, dentro das construções que a gente realiza em turma e dos estudos de caso, você, dentro desses estudos de caso, como seria você no papel estratégico, no papel de gestor? Estrategicamente, dentro da sua missão, visão e valores aqui na sua empresa, o que você poderia fazer de construção? Tem uma das aulas que lembro com muito carinho, assim, com calor mesmo, deixa o coração quente, que foi dentro de recursos humanos. Alguns grupos fizeram um movimento bem interessante de inserir cota, assim, inserir cota e justificar na sua proposta de exercício. Imagina esses jovens que já têm toda essa potência, essa visão de mundo, já trazendo isso, sim, cota sim para preto, cota sim para mulher, cota sim para LGBTQIA+. Por quê? Por que deve ter? E totalmente argumentando, engajando do porquê se deve ter.
Eu acredito muito nessa geração, acredito muito nesses jovens, que eles são melhores que nós, têm mais acesso à informação, e eu tenho fé que eles farão sim um papel muito bonito aí na sociedade. E vemos coisas bonitas também acontecendo, e eles vão dar sequência, claro, andando a passo de formiga, a passos lentos, mas vejo que é possível assim, dar uma Mas sabe que mudada eu de acho chave. que o jovem, eu acho que a gente pode até jogar aqui, né, esse exercício. Ele precisa começar a observar no entorno, os lugares que ele frequenta, quantas pessoas pretas ele vê ali, quantas mulheres pretas ele vê na liderança lá na empresa onde ele trabalha, né? Quando ele vai num hospital, quantos médicos ele vê, né? Eu acho que esse exercício, pelo menos eu digo por mim, que passo ainda por um processo de desconstrução o tempo todo, né? A gente precisa olhar para isso. E aí eu acho que esse olhar eles começam a entender, porque quando você fala que um jovem pensou num processo seletivo, né, fazendo uma atividade ali de recursos humanos, ele pensou num processo seletivo inclusivo, ele já tem um olhar muito diferente do que a gente aprendeu a ter, né? Então acho que eu acredito também, eu sou essa pessoa que acredita nesse jovem. Então vocês, por favor, hein, não nos decepcionem, aquelas. Mas acho que é isso, acho que o estrutural ele precisa ser desmontado também de uma forma estrutural. Né, de começar a olhar, observar essa estrutura, como é que ela funciona, e entender onde é que ele está nessa estrutura. E aí, pegando esse gancho, a gente precisa pensar principalmente no momento que a gente for votar. Quem que a gente está votando? Quem que a gente está colocando para representar os nossos interesses pessoais, políticos, econômicos, sociais dentro do Congresso, dentro das câmaras municipais e estaduais? Sim. Quem que está lá representando? É essas pessoas que estão lá representando a gente que vão fazer, que vão desestruturar esse processo. Porque, querendo ou não, a estrutura está dentro das leis. As leis, aí que eu estava falando das tributações, é eles que vão conseguir desmantelar isso, sabe? Então a gente precisa entender, durante as próximas eleições, quem é que a gente vai colocar no poder, sabe? E quem vai nos representar, quem vai levar os nossos interesses, sabe? Então é muito importante o jovem entender isso também. E fazer esse exercício que você falou, né? Pô, aqui não tem ninguém que me representa. Como é que a gente faz para mudar isso, sabe? Então começar a localizar essas coisas e começar a agir. Onde a gente consegue alcançar, vamos tentar mudar, sabe? Eu acho que começa por aí. Suelen, concordo plenamente, muito bem colocada a sua proposta, esse seu exercício, porque junto disso, do ele se enxergar no outro, se sentir representado pelo outro, tem a questão dele se apropriar dos espaços, do ir ao encontro das oportunidades. Por exemplo, São Paulo, dentro dessa forma da gente dividir cidade, periferia, centro, onde que estão as oportunidades para os jovens, onde ele consegue identificar para si os seus espaços de socializar, os seus espaços culturais, onde eles conseguem se apropriar das políticas públicas para a educação, para a cultura, enfim, para o esporte. É muito rico que você trouxe desse exercício da representatividade, de se enxergar, buscar as suas preferências. Ao mesmo tempo, eu queria inserir essa coisa deles irem ocuparem os espaços, ocuparem, se mostrarem, se observarem, se verem, isso é muito importante. O José, ele compartilhou comigo, ele, por exemplo, já trabalhou no equipamento público, cultural, tem aí as oficinas de culturas, tem aí os espaços, os centros culturais, são lugares que dá para você ter muita fonte de pesquisa, muito conteúdo. Ele trabalhou numa fábrica de cultura, são espaços. E é direito nosso, são através dos impostos, enfim, é responsabilidade das políticas públicas, do governo, sim. E para que isso faça sentido, os jovens eles precisam se apropriar do espaço. E até se apropriando desses espaços, eles conseguem entender quem são os representantes que vão se comprometer com essas políticas públicas, que vão, né, tornar isso acessível para quem eles acreditam que precisam ter esse acesso, mas eles precisam se apropriar. Né, ocupar esses espaços, estarem lá, entenderem. E eu acho que essa geração, eu percebo assim, que eles têm muito mais engajamento político, tanto por interesse, quanto até se ele não está interessado, aquilo vem para ele. Diferente da minha geração, que eu acho que foi bem alienada, assim, né? Até por ser depois de uma ditadura, eu acho que a ideia era essa mesma, era alienar as pessoas e tal. Mas eles não. Eles têm essa oportunidade, a informação está aí, ó, na mão.
né? Então, se apropriar desses lugares, entender, observar essa estrutura e começar a escolher as pessoas que vão representar a gente lá. E depois que escolher as pessoas que vão representar a gente lá... Cobrar. Lembrar quem foi o vereador que você votou. Porque Exatamente. o pessoal esquece, né? Mas quando você acompanha, você entende o que aquilo representa, eu acho que você tem mais essa clareza de cobrança. Assim, de falar, não, peraí, eu votei em você, você precisa corresponder, né? É isso, gente. É isso. Meninos, muito obrigada pela disponibilidade de vocês. A gente falou bastante. Acho que assim, foi muito produtivo, muito proveitoso. Eu aprendi muitas coisas aqui com vocês, tá bom? Uma troca bem rica, gente. Foi maravilhoso. Os nossos adolescentes e os nossos jovens saem de hoje com algumas tarefas de casa. Primeiro delas, pensar como romper esse bloqueio social. Segundo delas, olhar, estudar, identificar quem são as pessoas que podem nos representar. E a terceira? E a terceira seguir as redes sociais do Camp. É isso mesmo. Não era isso que era pra falar. Era isso? Então tá. Bota no preto e branco isso daí. Seguir as redes sociais do Camp, gente. A gente queria muita sugestão de vocês para os próximos temas, né? Espero que vocês gostem. Foi uma ideia aí que a gente teve para tentar engajar vocês um pouco melhor de uma forma mais aproximativa. Então aguardem novidades. Acessem as redes sociais do Camp e aguardem que vai ter uma enquete lá para vocês votarem nos temas. E acho que é isso, né, gente? É isso, meninos. Obrigado. Obrigada, meninos. Obrigado, Obrigado, Sueli. gente. Beijo. Obrigado. Não, tem que dar um abraço longinho e me pegar. Obrigado. E não, pera, tem um agradecimento. Tá rolando ainda? Tá. Eu quero agradecer o Roberto, gente, que tá ali atrás da câmera. foi Vocês nosso não estão vendo, diretor. mas ele tá ali. Obrigado, Dá um tchauzinho Robertão. aqui, vem cá. Aê! Que ó, se não fosse ele, nada disso estaria acontecendo. Então, palmas. Aê! A frase é: aprendam a contestar, não se conformar. É isso aí. Muito bom. Maravilha. Beijo. Acabou.